vejo nas palavras de João um approach, uma abordagem diferente, por exemplo, da abordagem de Lucas, que também é um evangelho inspirado por Deus. Lucas, ele tem a vibe, digamos assim, ele tem a vibração de um historiador, porque Lucas era historiador. É tanto que o livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do evangelho de Lucas. Então Lucas escreve o Lucatos, o evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho na sequência. Aí vem João, mas Lucas dá continuidade do seu relato histórico em Atos. Atos é um livro de história, conta a história dos primórdios da igreja. Então, João, ele tem aquela coisa do feeling de quem era muito próximo de Jesus. Ele era muito mais um amigo próximo que relatava com muita precisão momentos que os outros evangelhos não conseguiram captar. Tem uma passagem no evangelho de Lucas, por exemplo, quando você vê, João, evangelho de João, 13, 14, 15, 16 e 17, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, são mais ou menos uma sequência de um pensamento. Veja bem, muitos capítulos para falar de um momento muito curto na vida de Jesus, porque ele foi cheio de riqueza de detalhe. Aqui nesse evangelho, também nesse livro, nesse capítulo que nós vamos ler, Jesus acabara de realizar a multiplicação dos pães, primeira multiplicação, e depois ele sai do lugar onde ele multiplicou os pães, e as pessoas não mais o veem naquele lugar e perguntam onde é que ele foi e vão atrás dele. Aí o que é que João, o amigo próximo, relata no verso 25 do capítulo 6. 25, o versículo do capítulo 6 do Evangelho de João. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram os sinais milagrosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aí você pula para o verso 60 do mesmo capítulo. Olha o que é que acontece em razão desse discurso. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram o que, gente? O que, gente? Eu quero ouvir vocês. O que é que eles disseram quando ouviram o discurso de Jesus? Mais alto. Dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam, e quem o iria trair, e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, o que é que aconteceu? Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Essa é a palavra do Senhor. Deixa eu falar para vocês. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui não já se sentiram usados?
Quantos aqui não se sentiram usados por pessoas que você achava que amava você? E quantas vezes você também não usou pessoas? Não se aproximou de pessoas por interesses pessoais, ocultos, escondidos. Essa época do ano é uma época em que, na velha e abominável maneira de se conduzir política no Brasil, desde todo sempre, compra de votos, venda de cargos, eu fico pensando, é uma época em que as pessoas são tratadas, e não é só o candidato não, o candidato trata o eleitor como objeto, e o eleitor também muitas vezes trata o candidato como objeto. Eu voto em você se você me der isso, eu voto em você se você fizer aquilo para mim. A grande pergunta é o seguinte: quem gosta de ser usado? Quem gosta de ser usado? Quem gosta de estar num relacionamento e perceber no final que aquela pessoa estava com você, não pelo que você é, mas pelo que você tinha para dar? Quantas pessoas, por exemplo, hoje nesse mundo tosco, estranho, eu vejo jovens, tanto meninos como meninas e adultos também, se dando a noites de uso. O que é o ficar? Senão a hipervalorização das sensações que o outro pode lhe dar em uma noite de inconsequências. Jesus se sentiu usado. Ele se sentiu usado porque ele estava dedicando a sua vida para ensinar a verdade para aquelas pessoas. Ele queria que aqueles homens e mulheres se sentissem bem em estar ao lado dele, simplesmente pelo fato dele ser Deus entre nós, Emanuel. E o que é que aconteceu? Ele realizou um dos grandes milagres que a Bíblia relata, quando ele multiplica os pães, e depois que ele multiplica os pães, e alimenta ali milhares de pessoas, ele sai calmamente, atravessa o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Quem já esteve na Galileia, é um grande mar cercado por pequenas cidades, muitas delas ainda com os mesmos nomes daquela época, como Tiberíades. Cafarnaum, a cidade para onde ele tinha saído, atravessado, hoje está em ruínas, mas foi o lugar onde provavelmente Jesus teve a sua base de moradia na Galileia, na casa de Pedro. E Jesus então volta para casa, é como se ele tivesse terminado o trabalho, ele volta para talvez descansar em Cafarnaum, mas com o coração, sabe, triste, porque ele percebeu que a grande maioria daquelas pessoas que ali estavam se alimentando e se fartando com o pão, não estavam nem aí para o que significava o ato milagroso, não estavam nem aí para o que significava Deus está no meio deles, suprindo as suas necessidades. E ele percebeu, quando correram, que não viram mais Jesus e foram atrás dele, chegaram em Cafarnaum: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo aqui? A gente perdeu de vista, o que é que o Senhor veio fazer aqui? E Jesus se sentiu usado. Ele se sentiu usado e disse: eu sei porque que vocês estão aqui, é o que nós lemos, não estou inventando nada. Ele disse: eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês fartaram os seus estômagos de pão, não pelo milagre, pela essência do milagre, não por entenderem que eu sou Deus em carne, e que amo vocês, e que espero que vocês me amem de graça. Deus espera que nós o amemos de graça, que nós o amemos em qualquer circunstância, pelo o que ele significa. Quem aqui tem filhos entre 3, 2,5, 3 anos e 7 anos? Quem aqui tem? Pouca gente, né? Porque a galera que tem filho vem mais de 4. Levanta mais aqui. Beleza. Eu vou dizer uma coisa para você, não perceba. Quando a gente tem filho nessa idade, entre 3 e 7 anos, 3, 6 anos, e a gente viaja,
Quando a gente chega em casa, os filhos correm para a porta, né? Papai, papai, papai. Papai. Aí olham para a mala. Então esse presente, papai. É muito triste a gente chegar para abraçar um filho e ele olhar para a mala. Eu me lembro quando eu era dessa idade, 7 anos, 6, 7 anos, ou um pouco mais. Um amigo muito querido da família, que fez inclusive o parto das minhas 2 irmãs, muito querido, morava em João Pessoa, mudou-se, foi para Goiás, e eu me lembro que ele sempre vinha para João Pessoa e visitava os familiares dele, sempre ia lá em casa, às vezes se hospedava na nossa casa, de maneira que ele nos tratava como sobrinhos mesmo, sobrinhos queridos mesmo. E ele trazia presentinho para nós, sabe, sempre que ele vinha trazia um agrado, um carinho. E eu me lembro que essa história dele sempre trazer alguma coisa começou a gerar no meu coração, de criança, aquela expectativa, aquele tio vai chegar, então ele vai trazer presente para mim. Me dirigi com os meus pais para o antigo aeroporto Castro Pinto. Quem voou no Castro Pinto antigo? Levanta a mão, quem é daquela época? Isso é um sinal que você é velho, né? O antigo é aquele lá que hoje é uma base. Acho que eu nem sei o que é ali, carga. Nós chegamos para receber esse amigo. Quando ele veio saindo da sala de desembarque, eu me aproximei, sempre fui muito conversador e coisa e tal, dá para perceber. Quando ele chegou, que eu olhei para ele, falou com minha mãe, com meu pai, disse: Serginho, meu querido. Aí passou a mão na minha cabeça, eu olhei para ele: cadê meu presente? Eu recebi aquele beliscão assim, que só a mãe sabe dar, sabe qual é aquele? Aquele que ninguém vê, que a mãe dá, aquele que pega na parte posterior esquerda da pleura, aqui, ó. Aquela coisa assim. Aí eu entendi o que é que a mamãe estava dizendo. Me calei a partir daí, em silêncio fui para casa. Cheguei em casa, passaram-se algumas horas e nada desse cara abrir a mala para me dar um presente. Eu comecei a entrar em pânico, em ansiedade. O que será que tem nessa mala? E ele abriu a mala e começou a tirar algumas coisas para os meus pais, uns medicamentos, aqui, Xelinha, tal, isso aqui, começaram a dar algumas coisas para os meus pais, e nada de falar no meu presente. Eu acho que ele percebeu que eu não passava de um pivete interesseiro. E ele ficou sustentando o presente por algumas horas, de repente ele me dá o presente. Gente, quando eu pego aquele presente, imagina o que era, uma lancha pequenininha motorizada. Naquele tempo, lancha motorizada era um achado, né? Então eu peguei aquela lancha, nós tínhamos piscina na casa da gente, na minha infância, e aí peguei aquele barquinho, coloquei na piscina, e ele ficou rodando, e eu achando a coisa mais linda. Eu disse: agora eu vou fazer algum invento, né? Eu vou mudar aqui alguma coisa na hélice dele, para ele fazer alguma coisa diferente. Quando eu peguei o barco molhado, que peguei com todo carinho para ajustar, o barco caiu na borda da piscina, e quebrou o quê? A hélice. O meu mundo desapareceu naquela hora. Eu olhei assim para o barco e disse: o que será de mim sem esse barco? A partir de agora. E aí eu caí num choro desenfreado, corri para minha mãe: mamãe, eu quebrei a lancha no primeiro dia. E mãe, né, tem sempre um jeitinho, e naquela época usava-se uma tecnologia de ponta para consertar brinquedos. Era uma tecnologia de ponta. Você já ouviu falar na tecnologia da faca quente? Então, pegava uma faca quente no fogo e colava o plástico. Quem já fez isso na infância? Oh, isso também é um sinal que você é velho. Então, aconteceu que o barco ficou com uma hélice empenada assim. E ele não conseguia, acabou o barco, acabou a minha vida. Minha vida acabou naquele momento. Mas Deus me ensinou uma coisa, não naquele dia. Há uns 20 anos, quando eu me lembrei dessa passagem: filho,
Desde pequeno eu quis lhe ensinar: valorize mais as pessoas do que o que elas têm para lhe dar. Aí eu pergunto para vocês: você ama ao Senhor pelas malas que Ele carrega ou por Ele mesmo? Nós amamos a Deus pelas dádivas que Ele nos oferece ou por Ele mesmo? Era o que Jesus queria dizer para eles: afinal vocês estão aqui porque eu sei que a grande maioria de vocês está aqui porque eu os fartei, não é por mim. Vocês não me querem, vocês querem o que eu tenho. Vocês não querem o meu ser, vocês querem o que eu possa possibilitar que vocês venham a ter. E naquela hora, gente, uma comoção toma conta daqueles homens. Eles não esperavam ouvir aquilo de Jesus. E o Senhor está nos perguntando nessa noite: vocês me amam ou vocês amam as minhas mãos? Essa é uma pergunta muito pertinente nos tempos de hoje, porque milhões de pessoas no mundo afora hoje estão procurando a Deus, vírgula, as bênçãos de Deus. Em todos os lugares, igrejas estão lotadas agora, e o foco não é a presença manifesta da glória do Senhor, o foco é o que Deus naquela noite vai dar para alguém. E aqui, gente, eu não nego, e não podemos negar absolutamente, que o nosso Deus é tão amoroso, que Ele nos presenteia de todas as maneiras. São Tiago chegou a dizer que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, procede do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem nenhuma sombra de variação. Mas a questão que Jesus pergunta para aqueles homens aqui, meio que como uma faca no coração: por que vocês estão aqui? Talvez vocês não digam, mas eu sei. Quando eu olho para esse auditório, eu não sou capaz de discernir quem é quem aqui. Eu mal consigo me discernir. Mas uma coisa é real: Deus está nos confrontando com essa palavra hoje. O que vocês querem? A minha pessoa, a minha presença, o meu amor, a minha santidade, ou as minhas dádivas, os meus presentes, as malas que eu carrego? Vocês olham para a minha face, olham para as minhas mãos? Quem é mais importante, a presença daquele tio querido ou a lancha que ele trouxe de presente? Nós vivemos em uma sociedade utilitarista, ou melhor, onde as pessoas se aproximam, como disse, sempre com objetivos ou escusos ou diretos. Mas o fato é que Deus está nos chamando a uma reflexão nessa noite. Vocês me amam de verdade? E Ele disse uma coisa, gente, que bateu demais com as experiências que a gente tem vivido nesses últimos dias aqui. Com a perda de algumas pessoas queridas, como eu lhes falei, um dos tripulantes do voo do campus que caiu, a mãe dele é da nossa comunidade. O fotógrafo da campanha de Eduardo Campos, que morreu naquele voo, a mãe dele é da nossa comunidade. A irmã dele é da nossa comunidade. O sobrinho dele estuda na escola internacional. Ontem eu recebi a notícia que o pai de um grande amigo de adolescência havia morrido. 81 anos, com muita saúde, dormiu na sexta-feira e não acordou no sábado. Morreu serenamente, mas morreu repentinamente. E eu fico pensando nas palavras que Jesus disse. Abra aí de novo o texto, para a gente não perder o sentido do texto. Jesus diz assim no verso 27 do capítulo 6, que nós lemos: não trabalhem, já viram aí não? Não trabalhem pela comida que se estraga. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem lhes dará. Jesus repreende aqueles homens e diz: não trabalhem pelo que se estraga, não trabalhem por aquilo que não se eterniza, não trabalhem por aquilo que no final das contas deveria ser o que é secundário na sua existência, e não o que é primordial e essencial. Eu lhes pergunto, quanto vale um currículo vitae de um defunto? Qual é o valor do Lattes? E eu falo para muita gente que é universitária aqui. Qual o valor do currículo Lattes de quem morreu? Me digam. Quantos pontos valeria o currículo de quem morreu em um concurso para professor da Universidade Federal da Paraíba? Jesus disse: não trabalhem pelo que perece. Quando ele diz isso, não confundamos as palavras dele. Ele não está querendo dizer que não devemos nessa vida lutar, estudar, produzir, porque isso faz parte da nossa humanidade. O que ele quis dizer ali é o seguinte: se o foco da vida de vocês for o que perece, vocês perecerão juntos com aquilo que buscam e com aquilo que colocam como centro de suas vidas. Porque fome de pão a gente tem todo dia. Não trabalhem pelo que perece. Amados, essa palavra deve nos colocar no altar das reflexões, reavaliarmos toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos hoje. Ontem eu tive um momento muito especial. Sempre tenho momentos assim com os meus filhos. Eu sempre quis mostrar para cada um que, embora eu ame os três, cada um deles é especial e cada um deles precisa ter um tempo a sós comigo e com a mãe. Tempo de qualidade, da gente conversar, da gente estar. E ontem eu passei quase 2h30 conversando com meu filho sobre produção musical, que é o que ele gosta muito, e eu também tenho uma formação nessa área, uma formação prática, não técnica, não, enfim, de cursos ou formal, mas a gente começou a conversar sobre produção e ele está querendo produzir um CD com os adolescentes da comunidade. E ele foi mostrar todas as produções dele, desde quando ele tinha 10 anos, ele tem 17 anos. E nós fomos ouvir as músicas, eu fui dar dicas para ele sobre palavras que ele usa, que se ele mudasse poderiam ter um efeito mais profundo. E aí a gente começou a conversar sobre ritmos, melodias, harmonias, estilos, e ali a conversa vararia a madrugada, e estávamos juntos cantando, louvando ao Senhor juntos, e eu louvando a Deus por estar com ele, e certamente vendo a alegria dele de estar comigo, aquele tempo todo conversando sobre esse tema, e eu cheguei a uma conclusão: a vida que vale a pena é essa aqui. Irmãos, Jesus usou a mesa e o alimento, o comer junto, como uma das maiores expressões da sua teologia. Mira, Jesus, no seu ministério, quando ele deu as palavras mais profundas para aqueles apóstolos, ele deu como? Comendo juntos. Quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús, e ele faz o que com eles? Come juntos. Quando ele vai recomissionar São Pedro, depois da negação do galo, eles estão comendo em um lugar que lá na Terra Santa é chamado de Mensa Christes, ou Mensa Christi, que seria a mesa que Jesus Cristo usou, uma pedra. Tem até uma capela construída nas margens da Galileia, onde ele comeu e ali ele recomissionou Pedro. A gente vê, por exemplo, que no dia de Pentecostes as pessoas estavam reunidas em um lugar, juntas, e veio o Espírito Santo para mostrar o poder dos relacionamentos.
A igreja primitiva, quando surge, a Bíblia diz no livro de Atos, especialmente ali Atos 2, 3, que ele se reunia todos os dias, de casa em casa, partindo o pão, ou seja, era ao redor de uma mesa que grandes coisas aconteciam no coração daquelas pessoas. A gente vê, por exemplo, que o retorno de Jesus vai se dar com a realização de uma grande festa, chamada Bodas do Cordeiro, e mais uma vez estaremos à mesa. E nós hoje não temos tempo para investir na mesa. Nós não priorizamos o estar com. Nós não priorizamos a beleza do estar com, de comer juntos, de orarmos juntos, a começar pela nossa própria casa. No final das contas, a gente parece um bocado de robôs a serviço de uma ideologia consumista pós-moderna, em que todo mundo corre de um lugar para outro para conseguir uma melhor vida. Para que a melhor vida? Para ter mais coisas. Você nunca vai ouvir de um jovem empreendedor que está crescendo na carreira, se você perguntar a ele, me diga uma coisa, por que você quer crescer e quer um emprego melhor? Eu duvido que ele diga, eu quero um emprego melhor para eu ter mais tempo na mesa, eu quero ter tempo melhor, porque aí eu vou ter minha independência financeira, porque aí eu vou comprar meu carro, porque aí eu vou ter meu apartamento. No final das contas, nós estamos construindo o nosso sentido de sucesso naquilo que a gente pode conquistar e não naquilo que a gente pode ser, e por isso as pessoas se transformam em trampolins, em degraus, em elementos que compõem no teatro da nossa vida a construção de um sonho que no final das contas tem tudo a ver com investir no que perece. Que tolice! E aí Jesus ali, ele põe uma linha divisória. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que muitos discípulos se afastaram dele depois daquele discurso. Quando ele disse, olha, vocês não querem saber de mim, vocês têm que comer da minha carne, têm que beber do meu sangue, vocês não querem saber da relação comigo. Vocês não querem ser santos como eu sou santo. Vocês não querem abraçar a missão da vida de vocês. A Bíblia diz, gente, abre aí. Abre de novo. Agora você vai para o 666. Olha que coisa, coincidência. Eu digo, rapaz, a besta apareceu. É o 666. Que coincidência. Hoje eu estava lendo isso de manhã. Digo, poxa, que coincidência. João 666, é o número da besta. Olha o que é que diz aqui. Daquela hora, o que, gente? Repitam comigo. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sabe por quê? Porque o Deus deles eram as dádivas. Por que eu acho que esse 666 foi uma boa coincidência para servir de ponto de reflexão para nós hoje? O que é o 666? O número de Deus é 7. A perfeição divina é 7, na numerologia hebraica, bíblica. O 666 seria meio que aquela dízima periódica, que quer ter cara de 7, mas nunca chega no 7. É um número humano, é um número em que nós tentamos de alguma maneira alcançar a perfeição divinal, nos abstendo da relação com o divino, nos abstendo da nossa relação com Jesus. Agora presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você sabe o que é idolatria? A gente olha para os livros do Velho Testamento, e falava dos idólatras, dos povos idólatras, que Israel era idólatra, porque Israel adorava imagens, porque Israel construía imagens para adorar, porque Israel fazia isso, aquilo e aquilo outro. O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que substitui a nossa devoção fundamental, essencial e ontológica ao Deus da vida. Tudo que vem em primeiro plano, tirando o Senhor, é um ídolo. Por que aqueles homens foram embora?
No final das contas, porque Deus, o próprio, desmascarou os ídolos deles. Mas onde é que está aqui, gente, o satânico da história? E muita gente vê o satânico das coisas na baixa bruxaria, enfim, nas almas penadas, ou que, enfim, nos chifres. Não, Satanás, ele sabe, ele é sábio, ele é mais sábio do que nós, todos. Ele sabe como nos vincular a Deus, sem estarmos com Deus. Como é que você é vinculado a Deus, sem estar com Deus? Quando, no final das contas, o que Deus tem para me dar é o centro da minha devoção. Quando o que Deus tem para me dar é o centro da minha reflexão e torna-se o meu ídolo. O que é que Jesus fez? Ele chutou os ídolos daqueles homens. Se não, vocês não entenderam nada. É por isso que aqui, coincidentemente, o 666 mostra o quê? A decepção trazida à tona, em que Deus desmascara os nossos planos, desmascara o nosso egoísmo e desmascara essa idolatria que está tão ligada a Ele, mas está tão distante dEle. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a nossa devoção está firmada nas dádivas do Senhor, quando elas não vêm, o nosso mundo desaba. Quando o barquinho quebra, o nosso mundo desaba. Quando a hélice da vida não funciona, o nosso mundo desaba. E o que é esse tempo que a gente tem tentado viver nesses 40 dias? É o exercício do estar com Ele. Para quê? O que quer que seja. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de orar, de pedir a Deus, de conversar com Deus. Por quê? Porque nós decoramos dos nossos catecismos orações feitas, pré-fabricadas, que nós as repetimos muitas vezes, mas aquilo não é absolutamente um ato de comunicação plena, porque nós estamos repetindo palavras todo o tempo. Eu fico pensando assim, gente, nada contra, e aqui não é uma crítica, absolutamente é uma reflexão apenas. Eu ficaria muito pé da vida se meu filho ficasse repetindo a mesma coisa para mim 200 vezes. Menino, fala com teu pai, o que tu queres, abre o teu coração, o que é que tem dentro dele? O que é que está aí dentro? Quero saber o que é que está aí dentro. Na verdade eu sei o que está aí dentro, mas fala para mim, conversa comigo, vamos conversar qualquer coisa. Estar a sós com Deus é estar com uma pessoa, e não com uma força, não como um valor, não como um princípio fundante da criação, mas como uma pessoa, um ser que nos fez a sua imagem e semelhança. Se nós somos pessoas, se nós refletimos, se nós conversamos, imagina o Deus da vida que nos fez a imagem e semelhança dele. Deus quer diálogo conosco, Ele quer tempo de qualidade conosco. Nós precisamos desse tempo com Ele. Não é uma questão de opção, é uma questão de vida, é uma questão de preenchimento, porque eu conheço muitas pessoas que estão cheias das dádivas de Deus e felizes por serem tão abençoadas, mas estão muito pouco no usufruto contínuo de uma amizade, de uma relação viva. E o Senhor diz, olha para eles e diz assim, ó, sabe de uma coisa? Porque olha, 4 grupos seguiam Jesus, 4. Os fariseus que o perseguiam, a multidão que consumia das suas dádivas, discípulos que eram 100 e tantos, 200 por aí, eram mais próximos, não eram os apóstolos, mas eram próximos, e tinha um grupo seleto de 12 pessoas muito queridas.
E aí, a Bíblia diz que os discípulos, muitos fugiram. Ele olhou para os 12, só para os 12, e disse: Mateus, você quer ir embora? É duro para você também esse discurso? João, você quer ir embora? Quer ir também? Não dá para você? Felipe, você quer ir embora? André, você quer ir embora? Natanael, você quer ir embora? E Pedro refletiu por alguns segundos, olhou para o Senhor e disse: mas para onde é que a gente vai? Para onde nós iremos? Para que lugar? À procura do quê? Conquistar o quê? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Se só tu és capaz de nos eternizar. Se só tu és capaz de pegar o nosso pior e transformar no nosso melhor para a glória do teu nome. No final das contas, gente, números não significam nada. Jesus não queria números. Ele queria amigos. Não consumidores, não aproveitadores. Embora Ele continuará sendo o nosso abençoador em todas as coisas.